Olá, boa noite. Hoje vou falar-vos sobre a minha história. Meu nome é Radassa, de Judia, a rainha Esther. Bom, minha vida não foi nada fácil. Era uma menina pobre, órfã de pai e de mãe. Mas eu não me importo, porque Deus ele me abençoou com um pai adotivo maravilhoso. O nome dele é Mardoqueu. Enquanto eu corria, pulava e brincava pelos bosques da minha cidade, lá estavam meus amigos, meu pai e todo o meu povo perto de mim, me acolhendo, me dizendo sim o que eu tinha que fazer. Mas era muito, muito divertido brincar, correr e sorrir pelos bosques, porque por mais que fôssemos pobres, nós éramos ricos de espírito. Então, agora contarei a parte em que eu saí do meu povo para poder ir até o reino. Não pense vocês que foi fácil não, viu? Até porque meu pai, Mardoqueu, temeu por minha vida. Se eu fosse lá para o reino de Assuero e deixasse tudo para trás. Porque na nossa época, judeus não poderiam se misturar com a realeza, de forma alguma. Seria motivo de traição, de injúria e até de morte. Então, eu temi sim por minha vida. Mas daqui eu vendo que todas as meninas do povoado, do reino, estavam se candidatando para ser a nova rainha, me permitiu que eu fosse, porém com uma condição. Ele disse assim: Radassa, vá, mas cuidado. Fale para eles que você não me conhece e nem sequer mencione que você é judia. Eu disse: sim, papai, assim farei. E fui seguir o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Sobre a antiga rainha, sim, teve uma outra antes de mim. O nome dela era Vasti. Porém, ela foi um tanto rebelde? Digamos que sim. Bom, naquela época, o rei em si ele não era um carrasco, um maluco, um doente, mas era da tradição que todo aquele, seja homem ou mulher, que afrontasse o rei diretamente, era, sim, decapitado, enforcado, levado à morte. Então, tendo em vista disso, cheguei lá no reino para me apresentar e me candidatar como esposa. Todos no reino olhavam e comentavam: oh, como ela é bela, como ela é cativante, como ela é simpática. Mas essas coisas, sinceramente, não me importavam. Eu sentia a falta do meu povo, queria estar com eles. Porém, eu sabia que um novo ciclo tinha que se encerrar para se iniciar outro. Então, com o passar do tempo, percebendo que as coisas no reino não estavam muito boas, não por causa do meu casamento em si, Ressuero me tratava muito bem. Ele dizia que eu era a pedra preciosa mais linda e brilhante que ele já conheceu em sua vida, né? E o que estava acontecendo era que Amã, sim, este homem, que era tratado como se fosse um irmão para o rei, pois naquela época, quem recebia um anel de prata do rei, como foi o caso dele, era considerado mesmo como alguém da família. Então, Amã, mesmo não sendo nada confiável aos olhos do rei, estava sendo enganado. Então, por isso, deu joia de valor tão precioso para ele tomar conta. Só que eu vi ele fofocando com a esposa dele, que queria mandar o meu pai Mardoqueu para a forca, tendo em vista que, com o passar do tempo,
meu pai Mardoqueu teve algumas dificuldades de se aproximar e tudo mais, porém aos olhos do rei ele parecia um bom homem. Porém Amã fez de tudo para que meu pai Mardoqueu fosse lançado fora do reino e até morto. Por isso ele já estava tramando sobre a vida do meu pai. E eu, temerosa, fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porém, eu orei ao Espírito Santo de Deus e ele me deu a saída. Voltei até o meu povo em esconderijo, falei com meu pai Mardoqueu e disse assim a eles: gente, não se desesperem. O direcionamento que eu tenho de Deus é que vocês orem e jejuem, que eu estarei fazendo isso junto a vocês. Então, tendo em vista disso, assim aconteceu. Passou mais um tempo, Amã continuou fingindo que era bonzinho, mas na verdade não era, né? Inclusive eu chamei para um banquete, que também foi uma ideia que o Espírito Santo me deu para que eu falasse com o rei. Mas foi extremamente difícil falar com ele. Sim, eu era rainha, eu era casada com o rei. Mas vocês lembram o que aconteceu com a outra rainha? Sim, eu também temia a morte, pois na minha época, qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei poderia ser morto a qualquer momento. A não ser que, por permissão do rei, a pessoa fosse chamada à sua presença e se ele ouvisse a pessoa falar, né? Se ele quisesse a pessoa se manifestar, ele estendia o cetro. Então, quando eu pedi a ele a autorização para falar com ele, ele estendeu o cetro para mim na hora. Enquanto eu dizia para ele: preciso falar contigo, rei Assuero. Ele disse: oh, sim, minha querida e amada esposa, o que tens a me dizer? O que tens a me pedir? Que te darei 1/3 ou até todo o reino, se assim me pedires. E foi algo simples. Apenas pedi desta vez para que convidasse o Amã e sua esposa para jantar conosco. Seria uma grande celebração, um banquete. Afinal, éramos rei e rainha. E assim foi concedido. Depois do sufoco, sim, consegui. Então, quando Amã chegou com sua esposa, foi toda aquela falsidade, todo aquele rebuliço e tudo mais. Porém, ao longo do banquete, o próprio Amã colocou os pés pelas mãos. Quando eu disse que queria falar com o rei a sós novamente. E ele, mais uma vez, estendeu o cetro para mim. Disse para ele exatamente o que aconteceu, denunciando a maledicência de Amã, que era um homem muito, muito mau, que só aos olhos do rei era um homem de confiança, mas na verdade era um falso, mentiroso, enganador. O rei Assuero, mais uma vez, disse a mim que se fosse feito de acordo com o que eu desejava. E eu pedi para ele que fosse desfeito todo o mal que ele queria fazer para Mardoqueu. Inclusive, ele estava vendo que Mardoqueu era um bom homem e ele não entendia por que Amã poderia querer fazer mal a ele. E foi aí que eu disse a ele que Amã estava tramando esta coisa terrível da forca e tudo mais. Revelei a ele as suas reais intenções. E sim, com oração, jejum, santidade ao Senhor, eu e meu povo conseguimos fazer com que a forca que estava preparada para Mardoqueu fosse desfeita. É como dizem nos dias de hoje, o feitiço se virou para o feiticeiro? Sim. Então,
Mardoqueu, ele conseguiu ter o anel de prata em seu dedo, que o rei concedeu a ele. Todo o povo que era contra nós judeus, próximo ao reinado, foi morto. Eles foram saqueados, suas colheitas, suas conquistas, seus bens foram jogados por terra. Naquela época, isso era sinal de vitória, porque as guerras, o derramamento de sangue, era uma honra para nós e para todo o povo. Não porque nós nos alegrávamos com a dor dos outros, mas porque Deus estava fazendo a justiça dele sobre os homens. Porque todo aquele que tocasse em seu povo santo poderia ser levado à morte. Então, Mardoqueu, após conseguir toda essa confiança do rei, Amã e toda a sua família foi simplesmente eliminada da terra. Sim, primeiro Amã, depois todos os seus 10 filhos. Ele perdeu tudo que tinha por inveja, por falsidade, por ser um hipócrita, né? E por ser um homem de mau coração. Nosso Deus, ele não é vingativo, ele não é um homem ruim. Ele nos ama do jeito que nós somos, porém ele quer ver mudança e transformação em nós. E esse exemplo de guerra, de matança, é para dizer que Deus, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus fiel. Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas, naquele momento, o pecado gerou a morte. Nem sempre, meus amados, nosso mundo de hoje, na realidade, a morte é física. Às vezes ela é espiritual. Nós, mulheres guerreiras, temos que nos unir, ficar firmes, como rocha inabalável, em jejum, em oração. Eu, antes era uma menina, hoje sou mulher.